tem dois interesses para o governo. Espera que ele não está gravando, não. Cidadão, vamos abrir então e gravar. Agora já está gravando. Então deixa o Alberto fazer a abertura e você fala. Gravando, então, só um minutinho, Brentan. Hoje, antes do Alberto fazer a abertura, eu quero agradecer aí a generosidade de vocês em me deixar com a moderação e agradecer a todos que ajudaram. A reunião de hoje não tem moderação e a próxima, espero que a comissão provisória já se torne definitiva, com novos membros. Então, Alberto, abre e sem moderação, cada um com a palavra, o primeiro Brentan, sem moderação. Certo, então agradeço a presença de todo mundo. A gente vai, no último Papo Sem Crise, surgiu a ideia da gente fazer uma espécie de painel hoje, que as pessoas pudessem falar um pouco dessa série de governança, tudo que elas viram e o que elas acharam mais interessante, o que elas acham que é mais importante de ser considerado nessa convergência de assuntos que levam à cidade do futuro, né? Os coletivos, não só as cidades, mas os coletivos em geral, que pega outras bairros, pega a própria rua, né? Pega a casa das pessoas, então as empresas, todas as instituições de uma cidade e o país também. Então, a ideia é que a gente faça hoje um bate-papo mesmo, não tem uma palestra hoje, né? Para cada um falar um pouquinho e a gente discutir aqui em conjunto o que cada um considerou mais importante e de aprendizado e também aquilo que acha que deve ser levado em conta nas continuações desse trabalho de governança de cidades, né? Dentro do plano do Renacidade, do objetivo, propósito do Renacidade. Vamos passar para o Brentan. Brentan, se puder começar aí, fico contente com a presença e vamos em frente. Eu sou um curioso de governança desde 2015, mais ou menos, que eu não sei como governar esse pessoal que está entrando novo aí no mercado, que não gosta de ter chefe e que tem que andar sozinho, porque andando sozinho, tomando as próprias iniciativas, o negócio vai mais rápido. E como que você vai administrar esse povo, né? Esse pessoal novo? Então, eu comecei interessado por governança e comecei a estudar holocracia lá para 2014, 2015, justamente com esse pensamento. Mas, poxa, quem falava nisso, né, há 5 anos atrás, eu acabei perdendo o interesse por isso, né? Bom, a segunda, aí o interesse veio de novo, porque já um outro aspecto da governança, um tema governança no Plano 2030, que é aí a governança da cidade, governança política, governança institucional pública. E o que a gente pode fazer para isso, para a governança pública? É pouco, não pode fazer muita coisa. Mas ideias, né? O desenvolvimento do Plano 2030 é a aplicação, a operacionalização das ideias. Então, tem que ser uma ideia bem simples para você conseguir operar. Nessa área de governança, a gente começou a estudar por aquela ideia de Maringá de 20 anos atrás. Então, poxa, vamos tentar implementar aqui em Santa Rita a ideia de Maringá que está madura, com mais tecnologia, com uma outra roupagem, com uma outra dinâmica. Tudo bem, então começou por aí. Aí começou a aparecer uma outra alternativa, e uma outra alternativa, e outra alternativa. E apareceram aí umas 6 ou 7 alternativas de você, como povo, o povo de Santa Rita, a ajudar o poder público a trabalhar numa visão de Estado e não de governo. Por quê? Porque o cara que entra no governo, ele tem a visão de governo dele, para administrar a cidade por 4 anos. Ele não quer saber o que vai acontecer daqui a 5 anos. Tá? Então, a ideia do plano aí é institucionalizar uma governança pública de Estado, que pensa década.
pensa em décadas, né? Bom, aí começamos, como eu falei, começou a surgir vários, né? E o que me pareceu mais plausível foi o que aconteceu em São João da Boa Vista, feito pela USP Cidades. A cidade de São João da Boa Vista pagou o pessoal da USP Cidades para fazer um programa para eles. Demoraram 3 anos e entregaram o programa na mão. O negócio funcionou tão bem, tá, que agora aquilo é um negócio regional que eles atendem a cidade da região. Então, Guaxupé tem lá o Plano 2050 de Guaxupé. Foi por isso que eu interessei por aquele rapaz de Guaxupé, mas ele falou que não sabe de nada, para perguntar para o Ivan ou para o Alberto. Aí eu falei, então ele não sabe nada. Bom, então, esse plano que está sendo implementado em Guaxupé é o desenvolvido para São João da Boa Vista. Então, me pareceu o mais adequado. Só que aí surgiu uma outra. É um negócio que estão trabalhando nos Estados Unidos, com cidades de menos de 50 mil habitantes, tem uma coisa diferente, que é um conselho, sei lá, municipal, sei lá do quê, que praticamente não, que não tem prefeito e nem vereador. Tem esse conselho, que esse conselho fica pegando no mercado profissional um cara para administrar a cidade, um cara para ser gestor de obra, um cara, ou seja, ao invés de políticos, o pessoal que olha a política como um todo fica só olhando e pegando no mercado o cara certo para aquilo. Pode ser um cara do outro lado do país, mas um cara que tem aquele perfil para fazer aquilo que aquela cidade está precisando hoje. O cara vem, ganha um salário, aí termina o trabalho dele e vai embora. Isso é o que os Estados Unidos estão fazendo. É mais ou menos o que o Zema está fazendo aqui, em devidas proporções. Tá? Ele contrata os secretários dele através de uma empresa de recrutamento e seleção, igual a empresa. Mas, dentro desse grupo, eu já comecei a pensar uma outra coisa, talvez a 8ª forma de governança da cidade, que é a aplicação de uma liderança, sei lá, organizacional, um ou dois aí, uma gestão orgânica, entendeu? Porque aí praticamente todo mundo trabalha em rede para definir as propriedades para a cidade, para as prioridades para a cidade. É claro que isso depende muito dos prefeitos, dos vereadores que vão ser eleitos em 2020. Se os prefeitos e vereadores acharem interessante essa ideia, eles podem até trabalhar e, quem sabe, instituir um organismo desse para começar a atuar aqui ou ali, numa área ou na outra, para que a gente faça um sistema de governança diferente, que pense em termos de Estado, ou seja, de décadas. Pode ser esse tipo da sociocracia, alguma coisa assim. Esse é o meu interesse por esse grupo. Estou vendo se a gente chega lá. Isso aí, falei. Maravilha. Então, acho que bem falado. Muito bem, acho que é isso mesmo. Acho que nas palestras que a gente teve, tanto da Lígia quanto do Júlio, né, da Renata, várias palestras que a gente teve, esse tema emergiu sempre. E quando a gente falou lá da Holocasa, né, que teve aquela palestra da Holocasa, e aí falamos de holocidade, né, me parece que essa é a saída, é você criar círculos que começam de baixo para cima ou de cima para baixo. Ele falou, acho que o Júlio falou que não há importância de qual é a direção. O que importa é que você tenha círculos e que você use modelos que levam as pessoas a se engajarem mais, né? Porque eu acho que isso foi uma coisa que você comentou, João, na sua apresentação, como melhorar o engajamento do cidadão nesse processo, né? Eu acho que essa cogestão, cocriação, né, ela leva a esse processo de maior engajamento, né? A divisão da responsabilidade, e isso gera também mais compromisso. Então, acho que me parece que uma governança de uma cidade
nada mais é do que um outro círculo das governanças ou das diversas organizações horizontalizadas que estão nessa cidade, que vão se combinando para gerar esse círculo maior, né? Então, me parece que é isso. Esse é o caminho. Aquilo que a gente pratica é aquilo que vai ser, como o Jorge escreveu hoje, né? No chat ali. Isso também apareceu, né? Eu acho que aquilo que a gente pratica, o próprio Oswaldo Oliveira comenta, o De Forest comentou isso também, o pessoal da Holocasa, da Nietzsche também comentou isso, que a gente pratica aquilo que a gente gostaria como as coisas fossem, sabe? E aí isso vai influenciando, né? Você está falando um negócio, eu estou lembrando uma outra coisa. Estão formando isso, né? Hoje, aqui em Santa Rita, tem vários conselhos. Conselho Municipal, Conselho de Turismo, Conselho disso, Conselho daquilo, não sei o que, tal, tal. Só que eles não funcionam. Por que eles não funcionam? Porque os cidadãos, eles não vão lá para participar. Alguns conselhos até que tem muita gente, mas não tem uma participação interessante do pessoal, e outros, muitos conselhos não funcionam porque não tem componente. Talvez, se fizer um exemplo como esse que você está falando, Alberto, uma forma da população participar de casa de uma maneira assim orgânica, a gente começa a andar por esse caminho, né? Sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei, só para concluir essa ideia? Eu pensei que a gente estava discutindo na segunda-feira aqui, né, o modelo o estilo de gestão, né, que o Ivan categorizou e definiu, né? O estilo de gestão. O que eu pensei é que a gente pode criar uma experiência de como que seria essa cidade do futuro. Essa acho que é a maior saída que o Renacidade poderia dar. Venha viver uma experiência de como que é um ciclo de uma cidade do futuro. Durante uma manhã, ou durante das 9 às 11, das 2 às 4 da tarde, você vivenciar, e aí nós temos que estar muito maduro, porque a gente vai ser como se fosse o ciclo de uma cidade. E aí as pessoas vivenciariam isso e falam, pô, mas o meu conselho lá, a minha secretaria lá, a minha Câmara de Vereadores aqui, cara, o líder do bairro, não sei o que, não funciona assim. Mas e se a gente adotasse essa experiência que nós tivemos agora aqui no Renacidade e fizéssemos girar desse jeito? Eu acho que o cara não vai entender se a gente escrever, ele não vai entender se a gente gravar um vídeo, se ele vier aqui assistir esse vídeo, ele não vai. Mas se ele fizer uma experiência de um dia para a pessoa física, que aí os agentes de transformação, as pessoas que estão querendo mudar de fato, elas vão vir fazer essa experiência e elas vão sair dessa experiência com a cabeça aberta, estourada, e falar, cara, é assim que eu gostaria que funcionasse a organização, as organizações da cidade, e a gente incorporar esse papel. Vai ser muito difícil criar isso, mas com o uso de tecnologia, né? Com as habilidades que nós temos de metodologia, de tecnologia, a gente poderia criar essa experiência, e isso seria transformador, a meu ver. No final do dia, a pessoa sairia com a cabeça assim, cara, é possível fazer diferente. Esses caras estão fazendo esse exemplo aqui para nós. Sabe? Eu queria só considerar, fechando essas duas ideias aí, né? Eu acho que é plenamente plausível, Alberto, a gente fazer esse experimento. Acho que é uma boa simulação, né? A gente vai adotar como resultado de uma experiência, mas é como se fosse uma estratégia de marketing, né? Para você poder trazer as pessoas sem ter que trazer todo o conteúdo pesado que tem por trás, né? Porque a gente vê a quantidade de informação, né? A gente que transiciona em muitas redes, a gente vê que muita gente tem fragmentos, né, fractais, mas elas não conseguem interligar exatamente por isso, porque não tem essa experimentação. Então, acho que isso é um negócio muito bacana e acho que, cara, tem tudo para a gente fazer isso e não é tão complexo, não, porque a gente vai partir de um experimento de uma coisa ideal, né? Então, é exatamente para a gente apresentar o conceito. E aí as pessoas, mas isso aqui, não, isso aqui é derivado disso. Aí vem um carrossel de informação e assim sucessivamente, mas já traz aquela conectividade, né, que você está propondo. E, Bredan, é o que você está falando. Cara, eu há 15 anos, mais ou menos, atrás,
eu decidi direcionar minha vida para a parte de projeto e de governança, né? Então, desde 2008, mais ou menos, 2010, efetivamente, 2008, né? Eu dediquei minha carreira à parte de governança e de projetos, né? E desde lá, eu já percebi o seguinte: todas essas coisas que agora as pessoas estão achando que são novas, na verdade, elas já transcendem há muito tempo. Só que antes elas não encaixavam no dia a dia das pessoas. Então, dos 5 anos para cá, quando eu fui para o laboratório, né, que eu conheci a Nova Gênese, eu, Alberto, Estevam, a gente começou a discutir, a gente conversava, né? Quando a gente começa a ter essa visão do futuro, né? Que é onde eu me considero, assim como os meus pares, da gente começar a ser futurista, pensar nisso, né? Dessa experiência, de trazer o resultado de uma pesquisa aplicada, né? Ou seja, trazer todo esse conhecimento que a gente tem, todo esse know-how, né? Porque muita gente não entende assim, por que vocês estão envolvidos com esse negócio de gestão e tudo? Porque isso tudo tem a ver com a nossa parte técnica de telecomunicações, de rede. Para a gente é muito fácil entender o que é um elemento virtualizado, o que é um elemento de borda que você transfere, que é um processamento isolado, você construi. Isso para a gente é muito natural. E isso tem tudo a ver com a rede. Inclusive, foi uma das coisas que levou a gente a começar nesse vertente de estudo. E as pessoas não entendem como a gente está atrelado a isso. E tem tudo a ver. E isso, né, você vê, teoria U é a 14ª teoria de administração. Ela foi forjada lá em 1964. Né? Então, ela já tem todo um experimento, já tem toda uma história, né? E que veio se potencializando com isso. Hoje, o que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo a integrar essas coisas para atender essa questão do futuro. Porque, como você falou, tem nos Estados Unidos, mas, cara, se você olhar, pô, já tem lá no Butão, que eles têm o FIP, que eles já usam isso há muito tempo, né? Você tem lá na Coreia cidades que já foram construídas em cima, a gente já postou vídeo aqui desse negócio, que já trabalha com isso, né, há mais de 8 anos já, e com cidade constituída e tudo mais. Mas qual é o grande problema? Né? É o que a gente vem discutindo, que você pontuou bem. Às vezes essas coisas não tomam força porque não é igual na França, que pensa na sociedade econômica colaborativa e que tem um plano de governo de 20 anos. Aqui no Brasil não existe essa cultura. Né? Porque o cara, é exatamente o que você falou, brilhante a sua observação. Né? O cara pensa só naquela gestão e pronto. O cara não sabe se vai continuar, se não vai. Então, o cara quer fazer o dele ali, naquilo ali. Ele quer enriquecer zilhões naquilo. Não tem um plano de governo. Quando você tem um plano de governo, você consegue seccionar isso. Porque aí fica muito óbvio o quê? Você tem que ter um sistema de governança que vai fazer com que aquilo funcione de qualquer forma e você vai ter representantes em determinados períodos que vão contribuir com aquilo ali, com aquela proposta. Né? Então, é quando você separa, e aí é que vem a questão. A política não tem a ver com isso, porque o cidadão ele é apolítico, a comunidade como tal, ela vai coexistir independente do político ou do partido que vier a fazer, porque a comunidade é o cerne daquilo. Mas nós não temos o foco na comunidade. Nós temos o cerne no poder político que aquela geração ali pode dar, entendeu? E aí é que quebra, que aí vem essa geração nova que não está nem aí para isso, e aí como é que você faz? Né? Como diz os antigos, né? Para botar o cavalo no cabresto. Não vai botar, filho, porque é outro cenário. E aí é a questão de você sentir o momento. Qual é o momento que nós estamos? Né? Quando nós chegamos a discutir governança, e hoje nós estamos aqui nesse painel discutindo, é exatamente isso. Né? Entendendo essas coisas. Porque o Covid, né, como a gente já discutiu aqui, qual é o fator de crescimento? Né? Ou uma revolução, né? Ou uma pandemia,
ou cara, me Uma fugiu. crise financeira Não, mas então, uma gravíssima. revolução, uma crise ou... Eu vou ter que sair agora. Eu vou ter que participar de uma outra reunião. Desculpe, pessoal. Ô, Brentan, beleza. Brentan, antes de você sair, eu só gostaria de aproveitar ainda a sua presença para dizer que todas as metodologias que saíram nos últimos 10, 15 anos só tem 3 botões: aprender, ensinar e operar. Dentro da metodologia que eu sigo, que é a do SAP e as grandes metodologias, aprender e ensinar fica junto. Então, reduz a 2 botões. Eu acho que essa discussão é ótima para aprender e ensinar. Eu acho que nós temos que operar. E eu proponho, não é para se decidir agora, que a via de nós operarmos é a Agenda 2030. Porque não há governança se não houver interferência em governo. Senão estaremos apenas aprendendo e ensinando. Então, eu gostaria, minha opinião, hoje não está em votação, está só em troca de ideias, é que a Agenda 2030 fosse a nossa ferramenta de operar na gestão pública. No mais, vamos operar na gestão privada e cada um bem sabe como viabilizar. Ok? Obrigado, Brentan. É muito bom. Desculpa, Eu Jorge. fico muito contente de ouvir isso aí. Valéria, assim que o Brentan se despedir. Já está nos projetos lá dentro do Trello do Renacidade a ideia de criar um círculo que seja relacionado à Agenda 2030. Então, seria uma das frentes de operação. E que tem outra coisa. Eu entendo perfeitamente a preocupação do Brentan, e aí eu concordo muito com o Ivan também, que a gente precisa realmente colocar para operar. A gente precisa ter um pé aqui só para saber como é que a gente conecta as duas proposições, né? Mas, por outro lado, a gente tem que olhar, na minha opinião, a gente tem que olhar o Renacidade não usando parâmetros daqui, mas parâmetros de uma realidade que é completamente diferente, porque a própria estrutura política ela já está se implodindo. A estrutura política que a gente tem hoje no Brasil, ela não responde mais aos anseios da sociedade. Entendeu? Então, a gente não pode ter como parâmetro, a gente tem que ter, sim, como é que a gente vai conectar as duas pontas. E aí eu concordo com o Ivan e com o Brentan. A gente tem que ver como é que a gente hackeia, né, a política, o sistema político atual para implementar. Mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer, e eu gostei muito dessa colocação do Brentan, que é tornar uma coisa viável do ponto de vista da continuidade das coisas. Porque não existe continuidade, né? É tudo muito fragmentado. E como é que a gente vai criar uma sociedade, uma nova sociedade, né? Onde eu vou estar falando, a gente hoje já discute identidade autossoberana, e quando a gente fala de identidade autossoberana, a gente fala de identidade do indivíduo, identidade de instituições e agora identidade de coisas. São muitas coisas agora que a gente tem que considerar numa sociedade de uma cidade inteligente no futuro que não tem muito, não se conecta mais com o mundo atual, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para frente, entender como é que a gente vai fazer essa transposição, mas eu acredito que se a gente fizer esse experimento que o Alberto falou, ia ser genial, porque as pessoas que não estão inseridas nesse processo como a gente, vão conseguir conviver um pouco e entender como é que é o processo da coisa. E aí você vai dando aquele gostinho, né? Quando tiver, por exemplo, um próximo Hacktown, a gente podia montar um laboratório num Hacktown no ano que vem e as pessoas irem experimentando como é que seria essa cidade. Isso é uma viagem minha aí também já. É isso mesmo, é exatamente isso que eu estava pensando. Você dá um gostinho, você fazer um gostinho de um workshop onde o cara veja isso e ele não precisa entender da teoria U, nem da lei sistêmica, nem das coisas que a gente tem falado aqui, do O2, nada, ele vai ver como a coisa vai girar.
vai ver a coisa funcionando, e a gente vai ter papéis, a gente vai ter um cenário que ilustra, contextualiza o que é, com tudo que a gente bolou, e a pessoa vai ver isso, uma espécie de teatro, não é um teatro porque nós não somos ator, mas vai ser um negócio assim que ele vai sair e falar, caramba, era Não, isso que eu queria ver. E antes a gente vai ter que fazer. Antes a gente vai ter que fazer e Nós temos prototipar que fazer. internamente no nosso grupo, ver como é que a gente vai fazer isso girar, porque quando chegar lá, a gente já experimentou, a gente já testou tantas e tantas e tantas vezes, e isso vai continuar, né? Inclusive esse círculo de aprendizado por experiência, ou de transformação por experiência, mudança de cultura e tudo mais, ele pode ser um círculo onde a gente cria esses papéis, a gente vivencie como se fosse uma cidade do futuro. Cada papel que a gente vai criar vai ter uma pessoa que vai, por exemplo, o papel do poder planejador, que o Brentan estava falando, de criar um plano de Estado e não de governo, de pensar mais adiante, definir estratégias. Esse pode ser um papel dentro desse círculo. E a gente pode ter papéis. O cara vai ficar responsável com o papel de modificar tudo sempre. É o poder alterador, né? Transformador. Tudo que está acontecendo, mudança de papéis, qualquer coisa, ele tem que estar constantemente pensando em modificar os ciclos, modificar os papéis, modificar a governança. E aí você vai ter outros papéis, vai ter o cara que vai representar a Câmara dos Vereadores, e vai ter o cara que é relacionado às leis, ao judiciário, ao executivo, e a gente vai criar, vamos dizer, um exemplo de como seria nós vamos fazer. E aí depois nós vamos exportar isso, mostrar como poderia ser isso. Eu penso que isso seria a melhor coisa que a gente poderia fazer hoje. Acabou, né? É que, na verdade, Valéria, isso aí é exatamente o conceito do Proof Concept Center, né? O POCC. É de você pegar um conhecimento acadêmico que é enraizado em vários fundamentos e trazer essa experiência para o presente, né? Em forma de experimentação. Porque eu também não vejo outra forma das pessoas entenderem, né, para você ver, para nós que estamos aqui, né, eu considero que nós vivemos isso de várias formas. Às vezes, a gente tem algumas indagações, imagina para a pessoa que nunca viu, né, e vive exatamente nesse contexto. Né? Eu e o Alberto sempre falou isso, né, como você coexistir nos dois mundos, né, que é o que a gente faz. Né? A cada dia a gente está mais 1% do outro lado, mas ainda existe esse outro lado. E como é que você faz? Só que nós somos movidos por esse propósito. E as pessoas que ainda só têm aquilo como um desejo de melhorar a vida deles, né? Como é que você faz? Né? Muitas pessoas me perguntam, pô, Jorge, você que fala assim, o que eu preciso saber para mim poder viver em rede? Pô, aí eu falo, cara, quanto tempo você tem? Né? Porque, cara, eu posso te tipificar 10 coisas, ou posso falar 8 horas do que você precisa e não vai ser suficiente. Por quê? Porque é uma coisa que você tem que experimentar. São vários conceitos que você tem que verticalizar e tem que praticar, como gestão de projeto, como governança, é algo que você tem que levar para o seu dia a dia. Não adianta a gente vender essa ideia e você não fazer isso no seu dia a dia. Né? Você não usar isso na sua casa, você não adianta. No possible. Não existe a menor possibilidade de você fazer isso se você não fizer isso de um comportamento, que é o que o Ivan coloca, que é a parte de operacionalizar. Você pode operacionalizar de uma forma simples, trazendo nas suas atitudes, porque como tem aquela instituição que acho que a gente já botou um vídeo aqui também, que tem um lama que na parte de educação eles fazem uma educação construtivista nesse sentido, né? Então, eles ensinam a metodologia sem dizer o que é, né? A máxima do negócio é o quê? Eles vão aprender pelo exemplo. Quando eles chegarem na maturidade de entender e vier te perguntar o que é, aí você vai explicar o que é. Mas só que você já faz aquilo há muito tempo. É exatamente o que o Alberto está falando. Quando você faz um experimento, ele vai ver, caraca, legal esse montão de coisa, mas o que é isso aqui? Ah, filho, aí peraí, senta aqui direitinho, porque tem um negócio. Você achou legal? Gostou? Então, beleza, agora senta aqui que eu vou te explicar tudo que está por trás disso aqui. Né?
E tem as 8 pás da hélice, né? Então, assim, o experimento tem que ser muito completo, muito bem pensado, né? Não, e outra coisa, além disso, é o que é o maior desafio de todos, que eu acho, Alberto, é a gente levar a visão das pessoas para a abundância. Por que elas não conseguem? Porque elas só pensam na escassez. Isso que você estava falando, Valéria, é isso. Porque o cara só pensa na escassez. O cara não pensa na abundância. A abundância ela é adimensional. Ela não tem limites. Ela vai depender de quanto você interage na comunidade, o quanto você faz. E esse é o grande problema da questão política que você falou, que está implodindo. Por quê? Porque eles perdem o controle. Aí, para eles, não é interessante. Em vários países, isso é uma coisa legal, porque você divide a autogestão. A função do governo, né, o governo em si, como instituição, é muito pequena. E é como tem que ser, porque quem manda é o cidadão, não é o governo que manda. O governo é um ente administrativo que vai articular aquilo ali, mas quem manda é o povo, são as pessoas, é a comunidade, é o cara que compra o pão, é o cara que tira o lixo, é o cara que vai fazer. Então, mas só que nisso você está pensando na abundância. Você não fica triste quando o cara compra um carro novo. Você fica feliz porque foi um resultado. Hoje, se você chega com um carro novo, e olha lá, ó, Valéria comprou um carro novo, estava reclamando ontem aí de não sei o quê, papapá, papapá. Né? Ele não consegue pensar assim, caraca, que legal que como resultado do trabalho da Valéria, ela conseguiu obter um bem melhor para ela poder ir com mais qualidade vindo do trabalho. Quantas pessoas que você conhece que pensa isso? Então, essa questão. Pensar na abundância, o acesso à abundância, como o Oswaldo Oliveira fala nos vídeos dele. Sim, sim. Ela é assim, vamos dizer, tem vários níveis. Eu imagino que tem uma dualidade nesse termo, mas tem vários níveis de acesso de abundância, né? Como a Laboriosa 89, que é o experimento que ele tinha lá em São Paulo, e existe, né? Você tem, por exemplo, não tem regra alguma, não tem estrutura alguma. Então, tem uma abundância maior, porque você pode criar qualquer modelo num lugar assim. Então, o acesso à abundância, você pensar de forma abundante e trazer isso para um modelo onde você vai, por exemplo, depois mostrar como é possível fazer a transformação, né, por experiência, é sensacional, né? Porque o cara vai se sentir incluído, vai se sentir pertencendo e ele vai já começar a colaborar instantaneamente. É muito muito aberto, né? Porque você pode pensar assim, não, eu tenho que fazer isso, tenho que criar uma estrutura assim, mas eu não consigo fazer porque não tem gente que chega, não tem dinheiro que chega para pagar, mas a gente vê um monte de coisa acontecendo, onde as pessoas simplesmente entram, né? Elas entram e a coisa anda, né? Então, acho que esse modelo que a gente, o estilo de gestão, né? Essa forma que a gente está estruturando, é fundamental a forma que a gente vai aprendendo e vai praticando para a gente poder transferir através de experiência isso. Então, acho que essa pode ser a nossa grande contribuição. Ao meu ver, se a gente conseguir fazer isso em algum evento, como o Hacktown, ou outro evento que seja, e criar esse cenário onde a pessoa enxerga esse futuro possível de cidade, do futuro que usa tecnologia, que usa metodologia, que usa uma série de novos modelos, né, novas economias. A listinha que eu escrevi aqui, não vou repetir, tem um monte de ideia aí, né? Consiga entender isso, né? Então, através de um experimento. Né? Acho que um experimento é o único jeito. Uma interferência é um experimento. Não, com certeza. Onde as pessoas se disponibilizem. É o único jeito de a gente transferir. Porque aí você mostra que é possível sair do cartesiano para ir para uma questão de empirismo, né? E é isso que traz as pessoas para essa dificuldade, né? Porque no modo empirismo, o que você faz? Você vai sondar para entender e aí você vai responder. Nós fomos criados para quê? Para exatamente a gente entender, analisar e responder. Então, a certeza que o entender traz não existe no método empirista, né? Porque ele é cocriado. Você tem que sondar, né? Você tem que ver como é que é, entender aquilo ali e fazer. E é isso que tira o chão das pessoas.
E aí é o quão importante a educação nisso. Porque a educação é que vai trazer essa base. Então, se a gente não cria, né, não educa crianças, desde a alfabetização, a trabalhar com isso, como é que você vai fazer isso com ela quando tiver com 20, 30 anos? Né? Então, é muito difícil você fazer isso, porque ela traz toda aquela carga. E aí, isso que o Alberto falou é perfeito, porque é a questão das leis sistêmicas, do pertencimento, de você contribuir, de você estar fazendo. E aí, você traz o elemento. Hoje, os elementos são fora de contexto, porque o cara, qual é o papel dele no Estado? Né? O cidadão. Né? Qual é o papel do cidadão no Estado? Trabalhar. Né? Ele não vê nenhuma... Porque tudo que lhe é dito, não, mas você não pode fazer isso. Mas isso aqui é o Estado. Então, Fala, Alberto, pode falar. Não, eventualmente, a gente não vai conseguir fazer isso num evento. Estou pensando que, eventualmente, nós vamos ter que criar um ambiente, ou encontrar um ambiente onde essa prática possa ser num prazo maior, né? com uma certa... Assim, vamos dizer, a gente trabalhando, a gente chega num certo nível de maturidade disso que a gente está falando aqui, e aí depois a gente cria um experimento onde isso vai durar um certo tempo. E isso seria virtual, porque aí a gente consegue exponencializar. E depois, claro, pode ter uma versão física, né? Mas a gente pode fazer híbrido, por exemplo, físico e conectado ao mesmo tempo. Mas, assim, ter uma presença virtual que a gente pudesse impactar muita gente. Sim. E o cara ficasse... Tá fechado o seu som, Valério. Mas pudesse Tá fazer... fechado o seu microfone. A gente não está te ouvindo. E aí a gente vai criar a cidade virtual. A cidade inteligente virtual. A gente vai habitar uma outra dimensão. Isso. E tudo bem. Legal. E lá vai ter como a gente quer. Se a gente começar a brincar de digital twin, começar a criar uma base de digital twin. Agora, desculpa, eu tenho que pedir uma desculpa enorme, porque eu entrei aqui, mas eu tinha aceitado uma outra apresentação de um professor japonês, que está fazendo uma apresentação nesse momento, são 8h15 da manhã em Tóquio. Nossa. E ele está fazendo uma apresentação de Japão após Covid. Da OATS. Eu acho que é muito legal, vai até às 21 ainda. Eu não sei se a gente consegue, se alguém tiver interesse, tá bastante. Eu estou tentando gravar ela, mas eu não sei como é que eu vou conseguir disponibilizar depois. Mas está muito interessante. Aí eu estou aqui ouvindo vocês dois. Eu acho que a gente, do nosso lado, do que a gente conversou na segunda-feira, parte do Renacidade é botar a mão na massa em algumas coisas. Experimentar, né? Criar alguns cases de referência. E, em parte, esses cases de referência, né, eles se encaixam perfeitamente nessa cidade conectada, nessa cidade do futuro. Né? Como você disse, a gente provavelmente escolhendo ou apontando para alguns futuros desejáveis. E esses futuros desejáveis, eles podem estar sendo apresentados à população fisicamente num evento como, e agora eu já estou pensando que tem que ser o Hacktown de 2021, né? Porque eu não sei se 2020, mas alguma coisa que a gente consiga fazer antes, como vocês disseram, de uma forma virtual, mas para você despertar realmente aqueles que não estão presentes nessa rede ou nesse café, aqueles que a gente consegue trazer para cá e fazer eles se interessar, eu acho que o lance também é fazer isso físico, né? Para que você possa despertar isso na população. Porque, na verdade, é como se fosse uma gamificação, né? Então, você vai fazendo, vai trazendo e vai acolhendo as pessoas para mostrar como isso é possível. E mostrar que dentro dessa simulação tem exemplos reais, né? Como tem várias cidades e várias coisas e que a pessoa pode entender melhor esse contexto. Acho que isso a gente tem total facilidade de fazer, que é um pensamento clean slate mesmo, né? Isso aí a gente tem essa experiência.
Vamos começar a cidade do ser. Nasceu a cidade e renasce a cidade. É uma cidade e renacidade, exatamente o que o Roberto falou. É uma cidade e renacidade. Cidade e renacidade. E aí tem o círculo. E aí, como o Roberto falou, a gente vai fazendo isso aí, vai registrando, vai fazendo no ambiente, vai vendo, porque a questão da criação dos círculos, né, em todas essas questões, elas não têm pré-ocupações. Então, são só criados círculos na hora que efetivamente eles vão ser energizados, né? Então, você não pode, eu vou criar um círculo de não sei o quê. Não. É agora? É isso que você precisa? Não. Então, não vai ser criado, né? Então, os círculos são criados disso. Então, faz todo sentido essa cronologia que o Alberto falou, porque conforme for surgindo as necessidades, essas coisas vão se energizando e vão se desenvolvendo. E aí vai formando um ambiente complexo, né? É simbiótico, é que nem a multiplicação da célula, né? A célula fica pequenininha, depois ela vai dividindo, vai se multiplicando, vai multiplicando até criar o corpo. É exatamente isso. Essa cidade podia ser até no Minecraft para começar. Sim! Estava pensando nisso, Alberto? Você estava pensando nisso? Estava. Alberto, eu estava pensando justamente em criar a cidade no Minecraft. Eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade aqui muito grande para juntar duas iniciativas. A gente tem um trabalho aqui bem, eu acho que bastante focado relacionado ao Renacidade. E no grupo do Corporate Hackers também se juntou um pessoal em torno do HackerEduc. E a ideia ali surgiu de usar o Minecraft, que foi explorado semana passada, né, o Education. E eu acho que aí eles têm ideia de ter eles têm um sonho de ter uma escola, né, dentro do Minecraft. Por que não a gente criar a cidade exatamente dentro do Minecraft? O problema é construir tudo isso lá dentro, né? Porque Minecraft é perfeito para construir cidade. Você vai construir. Eu sei. Só que não precisa do Minecraft for Education. Replicar ela inteira, exato, né? De repente replicar a praça, criar a praça, os ambientes. Você cria o seu mundo. Eu acho que as outras pessoas. Eu vou ver com meu filho, que meu filho entende melhor do que eu. Mas você cria o mundo e as pessoas vão entrando no seu mundo. Exato. A gente cria o Renacidade e as pessoas vão entrando. O meu filho, Minecraft, cara, ele domina. Então, assim, a gente pode combinar, trazer a criançada que domina o Minecraft para fazer isso junto com a gente. Seria sensacional. Sim. Eu acho que é isso, né? E aí já mostra a gente usar a exponencialidade da criatividade das crianças, né? Usar não, você não pode falar usar, né, seu Jorge? Senão nós vamos cair em cima de você aqui, que você está usando as crianças, né? Estou brincando, estou brincando, te provocando. Usar a ferramenta do negócio, né? Porque, mas exatamente, permitir que eles se desenvolvam ali, né? Isso, né? E aí sim, co-criar junto, usar a nossa experiência com a capacidade deles de visão, né? Porque eles vão criar coisas que a gente não vai entender. Mas por que você está criando isso? Sim. Né? Não, porque isso aqui é legal por causa disso, disso, disso e disso. Beleza. Né? E a gente trazer esse contexto, né? Então, cara, eu acho que faz todo sentido tudo isso que a gente está falando aqui. Que bom que a gente tem esse alinhamento, né? Eu tenho um amigo que desenvolveu uma plataforma de treinamento de crianças. Seria aquele como é que fala? Shift, né? Da escola normal, né? O complementar, o turno complementar. E aí ele desenvolveu para ensinar crianças a programar via Minecraft. E, inclusive, ele foi reconhecido pela Microsoft. Inclusive, eu estive em Las Vegas com ele e na abertura do evento da Microsoft foi apresentada a empresa dele, imagina. Um evento para 18 mil pessoas da Microsoft no mundo. Foi bem legal. E eu acho eu pedi para ele apresentar isso semana que vem. Eu acho que ele desenvolveu muito no começo Minecraft. Eu acho que ele... Agora eu precisava ver exatamente. Vamos ver uma atualização deles. E aí eu vou dar um toque para vocês entrarem no café no dia. Não sei se vocês estão todos lá, né? No Hackers, né? Cara, eu tô com um dó tremendo que eu não tô conseguindo acompanhar. Eu não consigo acompanhar. Eu tento acompanhar os dois aqui, você e lá, porque o resto
Eu estava mostrando para vocês, eu estou perdendo um tanto de comunicação, tipo, com amigo, com família, porque se eu passar o meu WhatsApp, cara, tem tipo umas 8 páginas assim de bolinha azul, com mais de 20, 30 mensagens, cara. Cara, eu vou te falar que é no meu, ó. Eu tô uns 3 dias sem ver lá no CHB. Cara, eu tô com 4.000 mensagens para ler. Ou seja, perdeu, desconectou. Não, Eu tô querendo juntar para mim poder participar com vocês do café, mas Deixa o eu- horário eu não tenho conseguido. Eu Mas, queria, cara, eu queria, eu acho queria que propor essa ideia para os hackers. O casal falou isso hoje, e aí eu não tenho noção disso. Talvez o Alberto saiba, e a Valéria. Como é que a gente pode usar todo o histórico? Eu nunca paguei nada, por exemplo, de WhatsApp. Como é que a gente pode capturar todas essas discussões e transformar isso num conteúdo? Porque Cara, com ó, certeza a gente consegue fazer copy-paste. Esse volume de coisa que tem no nosso grupo, esse é o problema do WhatsApp, é você ir perdendo essas isso. discussões. Só se criar um bot, mas eu acho que nem tem bot. Não, exatamente, essa é a ideia. Como que eu posso faço criar com o meu? alguma coisa que chupinha lá? O que que eu faço? Eu faço uma coisa muito manual, tá? Eu tenho o meu grupo, que eu botei bloco de notas dentro do próprio WhatsApp. As coisas que eu acho relevantes, eu vou para lá. Eu também faço a mesma coisa. Aliás, essa ideia veio de você algum tempo atrás, que eu escutei já há um tempo, e eu fiz. E aí quando eu contei para minha esposa, ela falou, eu também já faço isso há muito tempo. Eu falei, nossa, eu fui o último, então. Meu E isso filho tava funciona, falando, eu transformo como bloco, como um repositório. tem jeito de se salvar tudo que é discutido num grupo, né? Mas eu acho que ele pega só o que você tem no celular. Então, se você apagou coisa antiga, ele não consegue salvar, né? Então, eu não Essa é tenho a nada vantagem do apagado. Telegram. Essa é a vantagem do Telegram. O Telegram, ele tá tudo lá. Não, mas mesmo assim, ô Carlos, você consegue exportar a conversa, mas é o que a Valéria está falando. Cara, é um volume muito grande de informação, não dá. Você tem. Aí qual é a única saída? São as interações de live, que aí você vê e pega uma coisa ou outra ali, como tem o café, que é o que mantém. Que para mim hoje, no CHB, para você manter a interatividade só através do CHB, do café. Porque não dá, não tem como. São 300 mensagens por dia. E 300 mensagens top. Porque se você começar a ver, né, que nem a gente faz aqui na cidade. A gente dilui nas outras coisas. Mas se a gente não tiver esse momento de nosso papo, não dá. A gente estaria trocando 500 mensagens lá. Porque para trazer tudo é muito difícil você trazer. Né? E aí é que ganha força a questão da mídia, né? Das lives, do negócio, e que também já está sobrecarregando, porque as pessoas não conseguem. Não, já passa. Mas pelo menos você consegue captar a ideia, né? Você consegue ali assimilar em 1 hora de live um conteúdo de tudo e você vai ver o que faz sentido e busca. Esse é um desafio também, né? Sim. Você administrar essa informação, né? E a informação é tudo nesse processo de comunicação. Né? Se vocês me permitem, eu vou sair da nossa conversa aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ajudar muito mais hoje. Mas se me permite, essa ideia eu vou tentar conectar os três aí para a gente falar disso. Eu queria dar um pouco de atenção ao professor japonês aqui, porque esse negócio dessa demanda tão grande, a gente acaba. São 2 assuntos importantes, mas eu nunca mais vou ver. Vocês eu vou ver ainda. Óbvio. Beleza, vai lá. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. E anota tudo e traz pra gente. Eu vou tentar. Eu estou gravando no meu iPad. Eu quero ver se eu vou conseguir disponibilizar. Que tamanho vai ficar isso? Mas mesmo que você disponibilize, faz um resumo pra gente. Tá bom, E disponibilizar valeu. tem que ser privado, tá, Carlos? Para depois não vazar e tá autorização certo. de gravação. Não, tá certo, é verdade. Bom, acho que nós tivemos excelente brainstorming aqui de que poderia ser próxima etapa, né, de como criar essas interferências que podem ser transformadoras para quem pode entrar num evento desse nosso e entender o que a gente bolou e planejou sem precisar ler tudo ou por experiência mesmo. Eu acho que é o caminho nosso. Então, acho que
Acho que, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas eu já estou super satisfeito. Nós produzimos muito hoje, muito Eu rápido. também acho. Então, tentem aí. Eu passei o link aqui do Zoom aqui, ó, dentro do nosso chat aqui, da minha inscrição para participar desse evento lá, tá? Tá bom. Então, se você estiver afim, tem mais uma meia hora ali, tá interessante Legal. a proposta de retorno. Pô, as dificuldades é totalmente um país totalmente diferente do que a gente imagina. Tem um monte de dificuldade que a gente não tem ideia. São outras, né? Cada um. Outras, Beleza. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Então, cara. o Alberto, eu Ivan também tá o tô próprio Papai satisfeito. Noel, vermelho e barba branca ali, ó. Eu É o também estou Papai bem Noel ali. satisfeita, Alberto. Eu acho que a gente Legal. Foi Tchau. bacana. fechou bastante coisa e na próxima a gente acho que pegar esse material que você vai disponibilizar depois, esse chat, que o chat é sempre uma boa referência. Eu vou soltar, como eu tenho soltado o áudio, o chat e o vídeo. Aí a gente pode resgatar isso aqui e quando a gente terminar lá a parte de estilo de governança e começar a rodar o nosso modelo de fato, com os papéis e tudo, a gente pode criar um círculo voltado para esse projeto. Aí, Beleza. não sei se for necessário, né? Como o Jorge falou, tem que aprender. Mas Não, de repente já pode ser. Eu fiz também algumas anotações. Eu fiz algumas anotações resumidas lá no grupo. Fica disponível também. Eu acho que foi um ótimo resumo. Okay? Beleza. Então, estamos encerrando o Papo Sem Crise, série O governança. Estevam não falou, vê se ele quer falar alguma coisa. 19. Tá quietinho aí. O Estevam acho que está dando aula, não? Acho que ele ligou aí, não sei. Deve estar resolvendo o problema de aula. Então tá bom. Não, ele está aí. Ok. Aqui tá meio ruim a minha internet. Tá ruim a internet? Minha também teve ruim aqui. Acho que foi um papo 19 muito bom. Espero que a moderação acabe a partir do próximo, ou seja, reformulada. Espero que a comissão provisória se torne definitiva. Só tira a tua imagem, Outras Ivan. visões. Tira a imagem para melhorar, que a gente não está te Mas, ouvindo. como diz o maior advogado de falência, teve clientes de todas as teorias de governo, já teve gente falida que foi cliente. O que eu acredito é liderança. Se o nosso grupo tiver bons líderes, nós vamos com ou sem governo. Eu, pessoalmente, digo que se há governo, sou contra. Mas, às vezes, como vocês me pegam para moderar, eu tenho que respeitar, a governança. Estou feliz e creio que o Alberto vai fazer o encerramento. Tá certo. Então, acho que eu quero agradecer a presença das pessoas que estiveram por aqui, as contribuições, não só hoje, mas em toda a série do Papo Sem Crise sobre esse assunto, né, de governança. Podemos retomar ele num outro momento, mas eu acho que já temos saídas desse processo e fica aí a questão para a gente discutir qual vai ser o próximo assunto do Papo Sem Crise. A gente pode colocar isso no grupo e trabalhar por lá pelo WhatsApp, né? Para a semana que vem, por exemplo, eu acho que nós não temos nada, né, Jorge? Não. Nada, né? Não, a gente ficou de ver. E aí, Então, a única pendência de assunto, mas aí é de acordo com a tua disponibilidade, é só daquela apresentação da carta, mas aí você faz no seu tempo, quando você puder. Mas fora isso, de assunto pendente que a gente já tinha elencado, eu acho que não, acho que é só isso. eu acho que a carta eu preciso voltar agora lá e refletir um pouco. Tem várias coisas que eu estou devendo fazer, eu acho que poderia retomar um pouco. Mas, Roberto, isso não é uma cobrança, é só um ponto de atenção, entendeu? Que acho que a questão dos círculos é justamente isso, né? De você estar o tempo todo fazendo, né? Então, a gente vai ter que revisitar várias coisas, né? Cada dia. Sim, é isso mesmo que você está dizendo. Desculpa interromper, eu estava pensando aqui, a gente conseguiria trazer o Marcos Nola para falar um pouco, mas
Não custaria tentar, né? De repente, o Marcos Nolan Chain, né? Não, eu até tentei a Ana, que fora da sociocracia, né? Ela ainda não me respondeu ainda. Se ela responder, a gente tenta também. Eu acho que faz todo sentido. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos decidir no grupo lá, a gente decide pelo grupo Sim. do WhatsApp qual é o próximo Papo Sem Crise na semana que vem. Ou a gente pode fazer até, como é uma coisa, a gente pode fazer uma apresentação, um overview do O2, né, que a gente acabou não vendo. Né? Se não tiver, a Pode gente ser, pode fazer. Né, Eu acho que é uma ótima ideia, Jorge. Né? Eu acho também. A gente pode fazer um bate-papo nisso, entendendo como é que funciona e tal. Né? Nenhum aqui é facilitador oficial e tudo, mas como é um conteúdo open source e o material a gente pode trabalhar com as experiências que a gente tem, já preparando já para o próximo passo. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Fantástico. Se puder fazer para a próxima, já tá resolvido. Não, Jorge, esse fim de semana eu vou dar uma estudada no material que você mandou para a gente tocar o nosso trabalho. Tranquilo. E, cara, Aí você vai ver que é bem natural. Faz uma introdução ao O2 na próxima aí. A gente já aproveita para discutir um pouco, né? Vai trabalhando em cima. Para entender. Né? Super dentro dessa ideia. Nossa, nós estamos produzindo muito, viu? Que legal. É exponencial, abundante, cara. Então, cara, é natural, né, cara? Natural, vai natural. É. Gente, vamos encerrar então? Bora. Vamos. Um abração então para todo mundo. Obrigado. Até a próxima aí. Valeu. Valeu, Valeu, gente. pessoal. Fica com Deus. Valeu. Falou. Qualquer coisa chama, Valéria. Beijo. Falou, beijo. Valeu, tchau. Tchau. Estou encerrando.